Não, o que eu queria dizer é que essa reunião, agora aqui de hoje, esse encontro, nós vamos ainda esperar algumas pessoas chegarem, mas ele é muito importante até para o entendimento entre nós, porque é o lançamento do programa Fazendo Filmes, porque é um programa modular, né, que nós desenvolvemos, que tem uma peculiaridade. Essa coisa do modular, nós desenhamos para que o pessoal que esteja fora do Rio de Janeiro, por exemplo, fazendo filme quer dizer que nós vamos fazer filme, nós vamos fazer uns 4 curta-metragens por certo, se, conforme for a turma, fazemos maior, mais até. Já fizemos até 6 num trimestre anterior, né? Mas o modular é importante porque os módulos teóricos servem para as pessoas que não estão no Rio de Janeiro participarem, ganhar um conhecimento teórico, não é? E as pessoas que estiverem mais próximas, ou às vezes tem gente que vem de outro estado. Nós mesmos, nesse trimestre aqui, temos um aluno que veio de Portugal para fazer filme conosco, o Alexandre, e acabou dirigindo um filme. Então, e o módulo prático são as pessoas que querem estar na mão na massa, hands-on, né? Quer dizer, você está ali, vai acompanhar uma filmagem. Esse programa ele é todo desenhado no workflow, né? No fluxograma de como se faz filme. Então, por isso a gente juntou aqui nesse momento roteiro e direção, porque os dois vão trabalhar juntos. Ou seja, começam as 2 aulas teóricas juntas, e tem logo a aula da Dani, do curso de roteiro, produz. Aliás, a aula da Dani é toda online, quer dizer, as pessoas do interior ou de fora do Rio de Janeiro que participam podem participar do roteiro, do desenvolvimento e até, se o roteiro for selecionado para ser filmado, discutir o roteiro com os diretores e depois nós transmitimos a filmagem, ver os roteiros serem filmados, né, as suas obras serem filmadas. É muito interessante. E aí chega o momento que a classe da Dani entrega os roteiros, o Chu, então, distribui os roteiros para os diretores, né, para a aula de direção, ali são discutidos também, são selecionados. Enfim, esse programa é assim, ele tem uma parte prática, ele tem uma parte teórica, então, mas a participação é muito grande, né? Isso daí já foi feito, é comprovado, porque nós estamos fazendo isso nesse momento, mas com um formato que era muito mais caro para você fazer esse curso inteiro, a direção era um programa de R$ 3.450, que nesse momento é uma coisa cara. Agora você pode fazer, né, poderá modular essa coisa, você pode escolher os módulos que você quer participar. Então é isso, né? Mas então, entre nós, né, Chu, porque nós começamos a conversar isso, né? Como é que a pessoa vai participar, como é que, enfim. Mas eu deixo meio com vocês. Você quer começar, Dani, expondo o teu... Olá, pessoal, boa noite. Sou a Dani Royle, roteirista, professora do curso de roteiro. Trabalhar em parceria com o Chu, em parceria com todo mundo. Sucesso total. E ó, tá chegando gente ainda. Bom, na verdade, o que eu queria falar um pouco eu gosto sempre de... Eu sei que parece que eu vou estar sempre puxando a brasa para minha sardinha quando eu falo negócio de roteiro, mas é que eu sempre gosto de dizer, né, que a gente trabalha uma área em que é um trabalho coletivo, é um trabalho em equipe, é uma coisa que um depende do outro, então é muito importante que a gente aprenda tanto a valorizar quanto a respeitar todo mundo da equipe, né, e saber qual a função de cada um e saber respeitar a função de cada um.
Mas eu costumo brincar que sem roteiro a gente não começa. Então, é legal que é de muito pouco tempo, na verdade, que a gente criou uma cultura de valorização do roteiro aqui no Brasil, né? Em relação ao audiovisual como um todo, por a gente vir muito da coisa da novela e tal. Então, é muito legal que nos últimos anos, nas últimas décadas, mas o quanto realmente cada vez mais se vê a importância de um bom roteiro, de um roteiro bem estruturado, dos elementos de um roteiro estarem todos ali presentes, tá? O bom desenvolvimento, né, de uma trama, o entendimento de uma narrativa e tal. E isso eu não estou falando para quem quer ser roteirista, eu falo para quem quer ser de qualquer outra área no cinema. Então, eu estou ficando muito feliz quando eu vejo, inclusive, os trabalhos. Acho que o Chu também a gente já comentou o quanto a gente tem percebido isso, da galera da direção, da assistência que começa a entender um pouquinho de roteiro, começa a ver a sua própria função diferente, né? Ver de uma forma diferente, porque começa a entender que as palavras não foram colocadas à toa ali, né? No papel e tal. Então, eu acho muito, muito legal que a gente valorize todas as funções, que a gente entenda, né? Que a gente aproveite que tem tantos profissionais maravilhosos, né, do mercado se predispondo a dar aulas, que é o caso na ABC Cursos. Eu acho que é uma oportunidade de ouro, assim, coisa que aquela que vai se colocar a velha, né? Na minha época não tinha, mas é mais ou menos uma coisa assim, né? Eu acho que a gente tem hoje um time tão estelar assim, né, que é capaz de ter essa generosidade de passar os conhecimentos, que é uma coisa que até muito pouco tempo atrás era difícil, inclusive, a gente ver, né? Existia sempre um medo danado de você estar criando concorrentes, é muito engraçado isso. Então, eu acho que uma coisa muito bacana que a gente tem para pegar em cursos como esses oferecidos aqui é justamente isso, essa generosidade de pessoas que têm um conhecimento assim absurdo das várias funções no cinema. Vamos falar na indústria criativa, né? Porque a gente vai muito além do cinema. Tudo isso é base para muitas outras coisas, né? Hoje em dia a gente trabalha jogos, séries, webséries e tudo com a mesma base. Então, acho que é bacana a gente dar esse valor, né? A gente dá o devido valor a esse conhecimento e essa troca. Eu acho que o mais legal que a gente faz nessas aulas, que a gente tem a mesma linha de pensamento, assim, que eu acho bacana, é que a gente faz uma troca. Não tem ninguém, né, superior a ninguém tentando passar uma coisa, é uma troca gostosa de conhecimento que a gente faz. Então, me coloco à disposição aí para qualquer dúvida, né, qualquer coisa. E a única coisa que eu gosto muito de dizer é quem começa a trabalhar roteiro para trabalhar direção, para não sei o quê, se prepara para escrever. Roteiro, a gente costuma dizer que escrever é reescrever, né? É saber compor realmente um personagem, uma trama e algo que faça sentido, que tenha coerência, né? O que parece muito óbvio, mas na prática a gente percebe que não é tanto. E a gente tem que lembrar sempre que é uma indústria que está crescendo ainda absurdamente. Claro que a gente tem que pensar conjunturas, né, o que a gente está vivendo hoje, tudo, mas ainda assim é uma indústria que está crescente, constante, e que tem um puta potencial para continuar crescendo como ela vem crescendo no país, porque a gente tem mentes brilhantes no Brasil. De verdade, não é uma coisa só de... Né, não é querendo jogar confete na galera, não, mas a gente tem mesmo. A gente tem excelentes ideias que nascem aqui. O que a gente está precisando cada vez mais é o pessoal poder se aprimorar mesmo, se especializar um pouco, aprender um pouco mais sobre como desenvolvê-las. Então, eu acho que essa é a oportunidade. Acho que a gente tem uma oportunidade maravilhosa de fazer isso. E acho que é isso. A princípio, é isso. Então,
as boas-vindas a todos que queiram seguir aí. Então, boa tarde a todos que chegaram um pouco atrasado também, mas eu pediria, vocês já devem conhecer o Chu, a Dani de roteiro, a Adriana, que está aí, a nossa coordenadora de ensino, mas quem está um pouco atrasado nessa reunião, por favor, amanhã, nós sempre publicamos o nosso encontro. Uma coisa só, se você perdeu o encontro, vai no YouTube, no nosso canal da BC Curso Cinema, que você vê o começo da reunião. Mas eu volto, porque essa reunião, esse encontro nosso aqui hoje, é um lançamento do programa Fazendo Filmes. Ele tem suas peculiaridades. Então, eu pediria depois a todos que, se não tivessem lido ainda o programa, como é que é, esse programa que nós chamamos Fazendo Filmes, que é um programa de fazer filmes, hands-on, mas por módulos, são módulos teóricos e módulos práticos, que vão servir as pessoas online, pessoas que não estejam no Rio de Janeiro, mas também pessoas mais próximas que queiram vir participar das filmagens. Então, nós fazemos filmes, mas eu vou passar a palavra para o Chu, que também comigo nós fazemos a parte de produção executiva. Ele vai falar sobre isso, mas eu quero, viu, Chu? Porque quando eu parar de falar, eu sei que você vai começar a falar a beça, então, mas alguns pontos para a gente lembrar. O nosso curso é direcionado à profissionalização. Não é uma coisa pessoal, você escreve teu roteiro e aí você vai filmar, dirigir teu roteiro, você vai montar, não. Não é um outro método, porque eu ensino nos Estados Unidos, eu tenho uma formação já de 10 anos de ensinar nos Estados Unidos, em Los Angeles, que é a base da indústria americana, e nós ensinamos a você trabalhar na indústria. Então, se você for bom, entende? Você vai acabar, no momento da sua carreira, fazendo o que você quiser. Ou seja, você escreve teu roteiro, você vai encontrar um produtor para produzir, você vai escolher seus atores e atrizes, seu diretor ou diretora de fotografia. Mas agora, no momento de entrar, é bom que você tenha uma visão industrial assim. Não, você vai trabalhar num projeto que você foi convidado a trabalhar, que não necessariamente você originou. Na parte de roteiro, eu acho que é a parte mais privilegiada, porque várias pessoas que criarem seus roteiros vão ver seus roteiros serem discutidos, depois produzidos, não é, e filmados, mas dirigidos por outras pessoas. Não é isso? Ou seja, não é uma... A nossa escola ela é desenhada para você ter uma perspectiva de como se trabalha na indústria. A gente chama a Netflix de Laranjeiras. Nós já estamos produzindo nosso 10º curta, que é bem diferente das outras escolas de cinema, que eles têm um começo, um fim, uma história, que eles variam de 3 minutos até 15 minutos, enfim. Mas é por aí. Então, se eu não parar de falar, coisa que é raro eu fazer, então eu vou passar a palavra para o Chu. O Chu vai falar mais da parte de direção, o entrosamento com o roteiro, e depois eu peço que vocês percam a timidez, participem. Primeiro, um favor que vocês fazem para nós, assim, dizer de onde que vocês estão. Já tem uma pessoa de Guarulhos, outro de Campinas, né? Então, por favor, se identifiquem assim, ou tirem suas dúvidas, por favor, do programa. Fala, Chu, fala, meu irmão. Afonso não existe. Deixa eu falar então aqui. Boa noite a todo mundo. Complementando um pouco o que a Dani falou, vou repetir a mesma frase, tá, Dani? Na minha época, porque eu me formei em cinema pela UF, mas de verdade, e eu já dei palestra em várias faculdades, dei palestra em vários cursos de cinema, curso técnico,
E o que nós temos aqui na ABC, agora com esse nome Fazendo Filmes, é uma oportunidade que vocês terão, como alunos e futuros diretores, que não existe em nenhuma outra escola. Não existe porque eu tenho certeza disso, porque eu já vivi isso. Que é vivenciar o cinema como ele existe no mercado, o cinema profissional. Como o Afonso falou, a forma como eu, na parte da direção, vou direcionar os alunos, vou dar toda uma parte teórica, né? O primeiro módulo, a parte teórica sobre processo criativo do diretor, conceito do roteiro, como decupar o roteiro, escalação de elenco, ensaio de direção de atores, parará, parará, toda essa parte teórica de preparação. E depois tem o segundo módulo, que é, vamos fazer agora o filme na parte prática. E é um processo muito legal que o Afonso trouxe aqui para a escola, que é, tudo que eu for ensinar para vocês em relação à direção de filmes vai ser voltado para esse mercado profissional, o mercado da indústria do audiovisual. Não é... Eu vou até repetir uma coisa, que de manhã eu estou dando curso de assistente de direção para os alunos, e a maioria deles, eles se autodenominaram que estão vindo de um cinema duro. Chu, tem que te falar, nós viemos do cinema duro e agora queremos entrar nesse mercado que vocês estão dando aí. Então eu vou usar muito essa palavra cinema duro, que eu adorei isso. O que é o cinema duro? É, como o Afonso falou, faça o seu filme do jeito que der. Então escreve roteiro, produz do jeito que dá, grava com celular, grava com o que der para fazer. Mas é outro esquema de trabalho, que é um esquema que não funciona para o mercado. Se alguém aqui quiser viver desse trabalho, por exemplo, eu, graças a Deus, consegui me inserir no mercado, então tudo que eu tenho na vida veio do meu trabalho do assistente de direção e da direção. Veio tudo daqui. Então, essa profissão é a forma que eu encontrei para poder profissionalmente me manter na vida e, graças a Deus, deu tudo certo. O que eu quero ensinar para os alunos que fizerem o curso é, o nosso curso é voltado para o mercado, vamos deixar esse cinema duro, esse cinema possível de lado, ele vale, ele é maravilhoso, eu adoro também, mas vamos engavetar um pouquinho e vamos aprender uma outra forma de fazer cinema, que é o cinema da indústria. Como que eu vou me inserir no mercado de trabalho? Porque se vocês vierem com outro pensamento no mercado de trabalho, vocês não vão trabalhar. Que o produtor vai falar, mas o que é isso? Não é assim que a gente faz, não. Você está louco? Não é assim. Opa, vocês vão o tempo todo levando dura do produtor, de qualquer outra função da equipe, porque a forma que vocês vão estar vindo para trabalhar é uma forma totalmente diferenciada de como existe no mercado de trabalho. Então, o que o Afonso trouxe aqui é, Chu, eu quero que nesse curso a gente module os alunos de forma a pensar para o mercado. Então, tudo que eu vou ensinar para vocês é voltado ao mercado, a partir do roteiro, né? Porque a proposta inicial é maravilhosa. O roteiro que vier de vocês, a gente vai dividir, vamos fazer uma seleção, dividir para os alunos da direção. O aluno que escreveu o roteiro não vai dirigir o roteiro que ele escreveu. Por quê? Porque no mercado profissional, e é como a gente vai focar aqui, é como se vocês fossem diretores contratados. Ninguém aqui é autoral. Todo mundo aqui é contratado. E eu, como diretor contratado, eu não vou dirigir meu roteiro. Eu vou dirigir roteiro de outra pessoa. Então, como que eu vou observar, olhar, conceituar um roteiro escrito por uma outra pessoa? É muito interessante isso. E um exercício que eu gosto muito de fazer, que é fundamental, que é essa percepção da parte criativa de como que eu, diretor, vejo esse roteiro, como que eu vou contar essa história. Né, Dani? Porque se eu pegar um único roteiro e distribuir para todo mundo o mesmo roteiro, certamente serão filmes diferentes, mesmo vindo de uma mesma base. Por quê? Porque cada um tem uma base cultural diferente, cada um tem uma bagagem cultural, tem a sua forma de percepção do mundo, etc. Então, sairão filmes diferentes. E está tudo certo. Não queremos filmes iguais, queremos filmes diferenciados, porque eu estimulo em vocês, na parte da direção, tenha a sua história, crie a sua identidade como diretor, não queira copiar os outros. Qual é a sua história? Então, isso é muito importante para trazer essa sua individualidade, dizer quem é você para o mercado de trabalho, porque aí vocês vão chamar a atenção no mercado. Pô, que legal, a Caroline, ela tem essa história. Pô, que legal, o Tomás tem não sei o quê, porque vocês têm olhares diferenciados sobre o universo de fazer filme. Isso é muito importante. E eu vou dar um depoimento para vocês, que já é o segundo, agora vai ser o terceiro, né, Afonso? A gente está agora no meio do curso de realização de curtas da segunda turma. São 4 curtas, terminamos o segundo, a gente vai para o terceiro. O feedback que eu estou tendo dos alunos de direção é uma coisa de me emocionar, porque eles estão me mandando mensagens tipo, Chu, quero muito te agradecer que você me transformou, todo esse processo seu e da Dani, não sei o que, é muito bacana para a gente, estou vendo o cinema de uma forma muito mais objetiva, muito mais clara, sabe, muito mais voltada para o mercado, que é o que eu queria. Então, a gente não enrola, a gente é objetivo naquilo que a gente quer fazer.
E vocês vão ter, como a Dani falou, uma assessoria de profissionais de mercado de altíssimo nível. Tá? Não vou me gabar muito não, mas tem o Afonso Beato, tem galera de arte, a galera do som, tudo a galera muito foda, que vamos estar todos acompanhando vocês na filmagem, ninguém vai abandonar vocês. E ninguém, principalmente eu como monitor de direção, não vou dizer a vocês como vocês têm que dirigir. Não vou falar assim tá errado, não é assim, não sei o quê. Eu vou provocar vocês. Provocar para deixar vocês na segurança de que é isso que vocês querem ou não. Então eu vou ficar sempre provocando vocês no dia da filmagem, para que vocês tenham essa percepção como se eu fosse um produtor questionando a criação de um diretor. É isso mesmo que você quer fazer? E eu quero ver a segurança de vocês afirmando. Não, é isso que eu quero. Isso é legal. Eu vou ficar ali dando suporte para vocês. Vai estar o Afonso Beato lá na parte de fotografia, dando suporte não só para a galera de fotografia, como para a galera da direção também. Né? O Afonso teve o primeiro curto agora, foi muito divertido. Porque você não sabe, todo mundo falando, caralho, que honra. Eu recebi essa mensagem do aluno. Vocês têm que dizer para o mundo, eu vou compartilhar, a grande honra que é ter o Chu, ter o Afonso, ter o César ali no set com vocês, dando esse suporte criativo e técnico, que não existe. Como a Dani falou, eu vou repetir, na nossa época não tinha isso. Se eu tivesse esse curso na época que eu comecei o cinema, certamente eu já teria começado meu processo muito antes, entendeu? Eu teria tido esse insight muito antes de quando eu realmente comecei a ter algum espaço no mercado, porque eu teria esse suporte de profissionais que eu não tive. Então, isso é muito importante. Então, esse é um pouco que eu quero falar, Afonso. Não vou esticar muito, não, eu acho que eu falei. Eu gosto de responder perguntas. Eu queria muito que as pessoas perguntassem um pouco dúvidas sobre o conteúdo do curso, o que vai ser dado, o que não vai ser dado, etc. e tal. E uma coisa que é engraçada que eu tenho que falar aqui, porque eu sou chato. Quando eu vejo que o aluno ele fica muito tímido, fica muito introspectivo, não tem voz ativa no set, não tem comando, tanto o aluno de assistente de direção quanto direção, falar, você está falando para quem? Você está falando só para mim, para você? Fala para o mundo, você está comandando uma equipe, vamos embora. Você é o comandante desse set, você é o general, todo mundo tem que te ouvir. Então, eu provoco. Teve uma aluna que ela começou muito tímida, e eu falava, você está falando para quem? Está falando só para você? E ela, ao longo do dia, ela foi crescendo e ela virou uma leoa. Eu falo isso, é isso que eu quero ver uma leoa. Não quero ver uma tigrinha, eu quero ver uma leoa. E todos se transformaram ao longo do processo. Isso é muito importante. Vocês só vão vencer na vida se vocês se transformarem em leões e leões. Senão não vai rolar, vocês não vão encontrar o espaço de vocês. Tá? Vai lá, Afonso. Não, mas é isso mesmo. O César testemunha, eu não fiquei lá, César, enchendo o saco. Vambora, fala mais alto, comanda. Não, essa história que ele colocou, para vocês saberem, quer dizer, eu reparto com o Chu o que a gente chama de produção executiva. E na verdade, nós não temos dinheiro, então é difícil você fazer produção executiva sem dinheiro. Você ser produtor executivo na TV Globo, ou entende na Netflix, é muito simples, você tem dinheiro. Então, a ideia toda é realmente o direcionamento. O que a gente tem é equipamento, espaço e o corpo docente para orientar na feitura dos filmes. Aí, com um esforço enorme, a gente encontra objetos de arte, mobiliário, vestuário. A equipe se apaixona por um projeto. Quando você sabe, no cinema, se não souber, vocês vão saber, quer dizer, aquilo é como uma vacina. Você entrou, você não sai mais do cinema, porque é apaixonante. Você tem um roteiro, aí todo mundo batalha pelo roteiro, aí você encontra as soluções num coletivo, porque cinema é isso. O cinema não é você filmar com Panavision, digital, analógico, muito dinheiro ou pouco dinheiro. Não, é a equipe. Quem faz aquilo tudo é a equipe, começando pelo roteiro. Isso é uma história, porque aqui nós estamos entre roteiristas e diretoras e diretores, é isso que tem que haver um entendimento. É a minha experiência de ler, olha, eu tenho mais do que 50 anos de profissão e eu li um roteiro por semana. Não é que eu tenha feito um filme por semana, não. Eu tenho, sei lá, 53 longa-metragens, uma coisa assim. Mas eu li mais de 2.000 roteiros na minha carreira. E tem uma coisa, quando você
lê um roteiro, você sabe o que o filme vai ser. Olha só, se o roteiro é bom, você pode garantir que o filme vai ser bom, mesmo que mal fotografado, às vezes até mal atuado, mas a história, a estrutura, a guia que o diretor, a diretora recebe para conduzir aquilo, porque a história está estruturada. Você pode ter o melhor fotógrafo do mundo, melhor. Eu já fiz filme de milhões de dólares que não deram certo, entendeu? Porque o roteiro era ruim, entende? Ou então o diretor também pode falhar. Não existe mil fatores. Uma coisa é impressionante: se você pega um bom roteiro, aquilo vai. Então começa ali. E o que a gente faz, esse programa modular fazendo filmes, é o próprio workflow de fazer um filme, entende? É você e trabalharmos juntos, porque as equipes nossas, nós somos compartimentados, por exemplo, direção e roteiro estão juntos, porque um produz. Aí a escolha da direção de fotografia vem, né? Aí você vem uma equipe de som, que também é nossa, que é formada, aí você tem a parte de direção, né? Você vai outra pessoa vai editar seu filme, evidentemente, você, como diretor ou diretor, vai participar desse processo. E depois o filme editado, sonorizado e tal, e colorizado. Nós temos o Paulo de Andrade, que é um tremendo colorista, nós temos um equipamento bom, muito bom, para fazer tudo isso que a gente está falando. Temos câmeras boas, e um parque de iluminação, um estúdio considerado, que é uma casa, as Casas Casadas têm um espaço maravilhoso, mas, enfim, é isso, entende? Existe uma estruturação desse projeto que nós viemos aperfeiçoando no começo, desde o começo da pandemia, porque a escola começou em março do ano passado. Quando a gente ia começar a primeira aula, veio a pandemia, nós fechamos tudo, e aí começamos a pensar como fazer as coisas online, e depois, no ano passado, nós conseguimos fazer 6 filmes. Esse ano nós já estamos fazendo 4, agora já sabemos mexer com tudo isso, com online e com presencial, essa integração. Então, as pessoas, por exemplo, toda coisa presencial, ela é feita aos sábados e domingos, aqui no Rio, para que as pessoas evitem o trânsito, façam o distanciamento social. Não tem tanto trânsito, você pode encostar, pega uma condução mais vazia, está quieta, a cidade está mais quieta. A gente filma nos domingos, não é? Cada projeto é filmado no domingo, mas em cada projeto o roteiro é discutido. Os roteiristas discutem com a parte da direção. Depois, esse roteiro é apresentado para a cenografia e para a direção de fotografia, são interpretados e discutidos. Aí existe visitas à locação e decupagem. Depois existe um que se chama Tech Scout, que é uma criação, é uma visita criativa, aí se incorporando diretora, o diretor de fotografia, o pessoal da arte, desenvolve um projeto de arte, traz os objetos, decupa as cenas, aí tem um pré-light, filma, edita, sonoriza, colore. Entende? Então, esse projeto é montado assim, mas, na verdade, cada filme nosso, cada projeto nosso, envolve uns 60 alunos que não se encontram. Nós não nos encontramos mais de que 20 pessoas, porque isso também nós fizemos. Nós já estamos há quase 2 anos sem nenhum caso de contaminação de Covid-19. Entende? Uma rigidez assim, de medir a temperatura, higienização, entende? Um controle. Temos assim como um xerife de Covid ali acompanhando a gente. Então, basicamente é isso, mas vocês entenderem como a gente está fazendo isso, entende? É diferente dos outros lugares, não estamos fazendo juízo de valores nem nada,
Mas é que nós temos um corpo docente, basicamente, com muita experiência profissional. É isso que a gente pode oferecer para vocês. Mas agora, eu pediria realmente, eu falo a beça, a Dani fala a beça, o Chu fala a beça, mas seria importante que se vocês pudessem, dizer onde vocês estão, perguntas, entende? Percam a timidez, porque se é um curso de direção e ninguém falar, estão roubados, hein? Então é isso, gente. Carolina, você está aí já com a câmera ligada. Quer falar, meu anjo? Vou aproveitar, deixa eu falar então. Eu achei legal, né, essa coisa de uma equipe fazer o roteiro, depois, né, outras pessoas vão dirigir, porque eu acho que isso só acrescenta. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer vocês recomendariam, se a pessoa quisesse fazer os dois cursos, ainda que a pessoa não vá fazer os dois, né, pegar o próprio roteiro e dirigir, vocês recomendam? Acha que funciona fazer o curso de roteiro e de direção? Porque eu estou um pouco tentada a fazer os dois, sabe? Então, eu não queria deixar de fazer. Eu só queria saber o que vocês acham. Fala, Chu, o Dani, fala. Posso responder. Pode. A gente está vivendo isso nos dois primeiros... A gente acabou de fazer. Acabou de fazer isso. O processo é esse, Carolina. É muito interessante quando, mesmo que você não dirija um roteiro que você escreveu, é curioso você ver como que um outro diretor está desenvolvendo o teu roteiro. E essa troca acontece. Porque se ele quiser mudar alguma coisa do roteiro, ele vai entrar em contato com você. Então, existe uma interação, porque no mercado é assim. Se o diretor quiser mudar alguma coisa do roteiro, ele tem que contactar o roteirista. Ele não pode subverter e mudar radicalmente. Tem que haver essa troca, né, Dani? E a Dani supervisionando tudo. Perfeito, porque assim, e uma coisa que o Chu está lembrando aí, esse diálogo entre roteiro e direção é muito importante, é uma coisa que a gente tem tentado incentivar ao máximo, né? Porque é uma coisa fundamental e que nem sempre foi tão levado, né, a cabo e tal. Então a gente tem notado assim como faz diferença, né? Porque você faz e uma coisa, você pode dirigir o roteiro de outro também. Então você aprende tanto a ter a conversa sendo você a roteirista, como ter uma conversa sendo você a diretora, né? Então como é que você mexe no trabalho de alguém e acrescenta a sua visão, que está certo, e ao mesmo tempo como é que você como roteirista também respeita o trabalho do diretor, né? De você saber que ele vai acrescentar alguma coisa e manter a sua parte do trabalho. Então essa última turma que foi, quando é que terminou? Estão terminando ainda os filmes, né? Filme, faltam mais 2. Faltam só mais 2, mas foi uma turma que foi incrível, assim, o trabalho deles. E eles também no início ficaram meio assim com essa coisa de, mas é que eu queria dirigir. Gente, eles adoraram, né, fazer, é muito bacana. Eu gosto muito de ver, principalmente, eu principalmente tenho uma coisa que muita gente chega para fazer aula de roteiro, na verdade, querendo ser diretor. E daí acaba se apaixonando também pelo roteiro e acaba entendendo essa coisa de você saber criar e realizar. Então é muito bacana isso, né? E a outra questão que eu trago é o contrário também. Porque eu trago a coisa do roteiro, a gente sabendo respeitar o trabalho do resto da equipe, né? Então você sabendo até onde vai o seu papel como roteirista, né? A sua coisa da dramaturgia, onde é que você não insere, não diz, mas eu é que vou dirigir meus roteiros. Que legal, Tarantino, mas é que assim, vamos tentar pensar que outras pessoas possam dirigir o seu roteiro, né? Então eu gosto de trazer. Eu acho que não é ruim o que você está pensando, porque eu acho que, na verdade, eu e o Chu, a gente já vem fazendo isso, né? A turma normalmente tem vindo sendo formada dessa forma, fica bem legal. E é importante, né, Dani? Todo diretor tem que entender de dramaturgia, gente. Vocês não têm que confundir. Vocês não podem, não existe hipótese de uma pessoa dirigir um roteiro se não entender de dramaturgia. Tem que entender, porque às vezes ele vai ser confrontado a resolver problemas, a alocação ou a produção, tem que cortar dinheiro, não tem orçamento, tem que resolver no roteiro. Então, como é que eu vou resolver se eu não entendo de dramaturgia? Eu não sei criar soluções outras para aquilo que está escrito no roteiro. O ator sugeriu não sei o quê. Você vai ter que conversar com o ator sobre dramaturgia. O ator vai questionar vocês sobre o personagem, sobre a narrativa dele. Ele vai questionar. Então, vocês têm que bater essa bola. Então, é muito importante ter de roteiro. E, né, Dani, é importante você falar também a coisa do tema único para os filmes. Isso. As pessoas, né? Isso que é um desafio, porque ao invés de vocês ficarem livres para escrever qualquer coisa, o legal é que a gente determina uma temática.
Então, e é muito interessante como é que uma temática desenvolve tanta coisa, né? Que saem uns vídeos, uns filmes completamente diferentes, mas tendo aquela temática no negócio. Porque o interessante é você saber trabalhar um conceito, né? É você saber o propósito, porque a gente está num mercado que, por exemplo, pode ser a gente pode ter tendências, e aí? Né? Tem uma tendência de fazer tal coisa, ou tem uma demanda de tal coisa, e aí a gente determinando para vocês dentro de um espaço, uma coisa temática, um contexto temático, faz o pessoal viajar. E é incrível, né, Chu? Nas leituras acontece bastante. Tem muita coisa de como as turmas se formam e as pessoas você acaba fazendo o seu, mas não tem como, quando a gente está falando do outro, você não mexer no seu. Não tem como, porque um ajuda o outro. É incrível como é que muda visão e roteiro e tudo. A gente realmente faz aquela coisa do trabalho coletivo, porque acaba sendo isso. Né? Então, até na parte criativa mesmo é bacana de ver. E uma coisa que eu adoro dizer, complementar isso que o Chu falou, certíssimo essa coisa de não tem como o diretor não entender de dramaturgia, porque acontece muito de galera que não tá ligada nisso, de chegar e falar assim, ele vem com uma ideia estética, porque ele é diretor. E ele só veio com essa ideia estética. Beleza, mas o que essa ideia que você quer tem a ver com a história que a gente quer contar? Sabe? Daí, quando ele conhece a trama e entende o roteiro, as ideias que vêm na cabeça do diretor já tem mais ligação com o que está escrito, né? Ou sobre o tema, sobre a trama, sobre o que está sendo falado. Então, amplia bastante a visão, né, de quem está trabalhando isso. É muito importante que todo mundo tenha os conhecimentos das outras áreas. Isso. Chu, tem uma pergunta para você aqui do Eduardo. Ele quer saber qual é a diferença dos seus cursos de AD e de direção. Ixi, não tem nada a ver um com o outro, porque são duas funções totalmente diferentes. O assistente de direção é quem cria a logística, dá todo o suporte para o diretor poder dirigir. O pensamento do assistente de direção não tem a ver com o pensamento do diretor, são dois suportes diferentes. Por exemplo, eu estou agora dando um curso de assistente de direção, e esses assistentes de direção, quando a gente fizer os filmes, vão ser os seus assistentes na época da filmagem. Entendeu? Então é muito importante. E é engraçado, esse curso mesmo que a gente está fazendo, que a gente está filmando, como a maioria dos diretores vieram do cinema duro, eles não tiveram essa direção nos filmes deles, obviamente, porque eles faziam tudo sozinho. E durante o desenvolvimento do planejamento do filme, as minhas assistentes de direção falam assim, e aí, como é que está a sua relação com o diretor? Ele não me procura, faz tudo sozinho, não sei o quê. Aí eu liguei para o diretor e dei uma dura, vem cá, vamos acordar para a vida. Você está tendo o luxo de ter um assistente de direção para fazer as coisas para você. Então, se insere no mercado que a vida é assim, você agora é diretor. Você não vai fazer tudo, você vai fazer o seu trabalho de diretor. Tudo isso que você está fazendo é do assistente de direção. Então, passa para ele, porque a coitada está até reclamando que você não está passando para ela, ela também está triste, porque a assistente de direção também está sendo avaliada. Então, é muito importante entender o papel que o assistente de direção faz e o papel que o diretor faz. O que eu recomendo, na verdade, é que todo diretor passe por um curso de assistente de direção. Por quê? Ele vai, eu não tenho dúvida, vai se tornar um diretor melhor. Ele vai vivenciar o set de filmagem, vai ser mais rápido, mais dinâmico, vai ter um raciocínio mais rápido, porque está vivenciando, está resolvendo problemas. Com a assistente de direção, ele resolve muitos problemas. Né? Ele se relacionando com a equipe. Porque tem muito diretor que vai dirigir direto, sem passar pela assistente de direção, não sabe nem quais são as funções de cinema, não sabe que... Hoje mesmo tem diretor que não sabe o que é um platô, não sabe o que as pessoas fazem, então ele fica perdido. Como é que ele vai dirigir se ele não sabe nem extrair o melhor de cada função da sua equipe? Ele não sabe como aproveitar. E ele não sabe criar essa dinâmica, não tem raciocínio rápido, porque nunca passou por um set de filmagem. Então, o ideal é que todo diretor passasse pela assistente de direção. No meu ponto de vista, vai se tornar um profissional melhor. Engraçado que eu estou tendo um processo inverso agora. Eu estou tendo um aluno, que é o Rafael, que começou com a direção e ele está se apaixonando pela assistente de direção. Por quê? Como ele está tendo uma assistente de direção com ele está apaixonado pelo trabalho que ela está fazendo. Então agora ele quer fazer o inverso, ele quer fazer um curso de assistente de direção, porque entendeu que são coisas totalmente diferentes. Sacou? Acho que é isso, acho que eu respondi. Aí quem mais aí? Não, tem o Pedro Henrique aqui que está sem webcam e sem microfone. Ele só pediu para informar que ele é da cidade de Tietê, interior de São Paulo. Ah, legal. Mas tem alguma pergunta? Não, por aqui não tem mais perguntas por enquanto.
E a gente tem que começar agora a ficar perguntando um E por o um. porque senão eu Eduardo posso está te nem falar nada. agradecendo. Obrigado, Eduardo. Eu sou assim, não quer falar? Que nem o Afonso falou. Como é que vocês querem trabalhar como diretores na área de comunicação e não se expor, e não falar, e não sei o que? Não existe isso. E eu vou dizer, eu sempre falo isso para meus alunos, é verdade. Eu era uma pessoa muito tímida, sempre fui muito tímido. Eu jamais estaria aqui falando com vocês. E eu fui aprendendo na vida que se eu não mudasse esse meu perfil, eu ia dançar, ia ficar para trás. Aí eu mudei meu perfil, que senão não ia dar certo. Então, Chu, então eu vou fazer uma coisinha. Vou pedir para vocês só se identificarem. Assim, eu vou chamar e vocês dizem onde vocês estão. Porque é muito importante para nós termos esse radar, porque é como a gente vai estruturando tudo. Então, eu tenho o Samorini. Você pode dizer onde você está? Abre o microfone, por favor. Precisa abrir câmera, se você, mas é como o Chu diz, que vocês vão dirigir. Tem que falar, gente. Lá. Então, qual é o próximo? Não vou chamar mais ninguém, então vou chamar Ana Cláudia. Pode dizer, Ana, onde você está? Abre o microfone. Eu estou vendo aqui o nome das pessoas, os microfones todos fechados. Talvez tenhamos fechado todo mundo. Não, Ana Maria Paiva. Tem o Carlos Felipe, que é um instrutor. Essa pessoa adorável que está aí, ele está fazendo roteiro para quadrinhos, que nós já ainda vamos desenvolver isso melhor, viu, Carlos Felipe? É uma coisa genial. É já o que se chama você passar de uma linguagem para outra, já desenhando. É meio que um storyboard, mas é também uma coisa genial. O Carlos tem um curso que está desenvolvendo maravilhoso. Aí tem Carlos Felipe, Carolina, acabou de falar. O Gustavo de Souza está abrindo câmera, mas, Gustavo, chega só um abóbora aqui, o quadro todo. É o diretor, é o conceitual aí já, viu? Já deu a cor do filme. Já deu a cor do filme. Então tá. O Eduardo já perguntou. Gustavo está aí? Oi, boa noite. Boa noite, querido. Fala aí, querido. Então, sou de Piracicaba, fiz técnico de fotografia no Senac, acabei já, 1 ano e pouco. Daí, de conclusão de curso, assim, que tinha lá, eu fiz um documentário. E eu gosto, assim, mais do audiovisual, assim, mais do cinema, mais do vídeo, assim. Mas eu fiz o curso de fotografia para ter uma base mais sólida, assim, mais forte, né? E eu participei de um curta-metragem aqui pelo Sesc, Cavadeiros de Barros também, diretor Roberto Machado. Foi um puta aprendizado, assim. Eu fiquei na parte de logger. Então é isso que eu tenho por enquanto assim, no cinema. Assim, tô estudando, né? Por isso que eu tô aqui com vocês. Não, muito bom, prazer e bem-vindo. Obrigado. Não, é importantíssimo isso. Outra coisa é que ele colocou, que é uma coisa que toca a minha área. Porque eu, assim, para defender os diretores de fotografia e os diretores e produtores, eu sempre digo, não existe cinema sem a cinematografia. Quer dizer, isso aí é muito sábio. Então, existe muito a inclinação de diretoras e diretores, e é importante, depois que você domine um pouco mais essa área, que não é só técnica, ela é criativa. E essa comunhão entre o diretor de fotografia, o diretor e diretor, é fundamental, porque, na verdade, o cinema começa lá com a Daniele, com a palavra escrita, porque é simples, é uma coisa multimilionar, né? Desde o primeiro entende, a formação da linguagem escrita, porque já havia a linguagem falada, mas começaram a escrever e tal. E é fácil, de certa forma, não é fácil escrever, mas é fácil você pegar um lápis e desenhar um papel. Mas o cinema é isso, o roteiro é assim, nós servimos ao roteiro e respeitamos a visão do diretor, é uma diretora, não é isso?
Mas o cinema, na verdade, é essa transformação de uma linguagem na outra. E, evidentemente, que a cinematografia é a base estrutural pela outra, mais conduzida pelo roteiro e pela direção, não é isso? Então, essa formação do Gustavo, quer dizer, eu quero fazer cinema, então a primeira coisa é pegar na câmera. É bacana, é gostoso, e todo mundo quer pegar na câmera e fazer, mas cuidado, se você não tiver uma formação, você vai reinventar a roda, você não vai ser um artista, porque a arte é a criação do novo, e às vezes para você criar o novo, você tem que entender o que existe, entende? É um cinema, então, e precisa haver uma quantidade, assim, um rigor na tua formação, não é isso? Passear por essas áreas, mesmo que seja simplesmente para entender o conteúdo dessas áreas. O Chu estava falando sobre dramaturgia. A dramaturgia é uma coisa que vem do roteiro, ela é discutida no roteiro. Nós somos todos filhos de Shakespeare, de uma certa forma, porque ele inventou no teatro uma coisa que o cinema, principalmente o cinema americano, sempre fez. Ele tem um começo, a apresentação do personagem, o drama mesmo, e depois o desfecho do drama. Então, existem fórmulas, estruturas, essas coisas todas. Se vocês não souberem, você não sabe o que está fazendo. Você pegar uma câmera e sair filmando, no final você tem uma salada, você não tem um filme. A não ser que você seja um tremendo observador, não estou dizendo que você não possa nem fazer um filme sozinho, pode sim, com uma câmera, tua visão. Mas hoje mesmo, documentário, é interessante. Uma pessoa que outro dia eu encontrei, era um editor. Então, a pessoa fez um documentário, falou, filmou. Aí o editor está dizendo, agora nós temos que roteirizar o documentário, que já foi filmado. Mas é verdade, você tem que organizar. Você tem que organizar. Aí o editor, então, vai fazer uma coisa. E isso é um erro que no cinema, o cinema é uma linguiça, ou um workflow. Você não pode pular estágio. É melhor pensar primeiro, escrever primeiro, depois pré-produzir, entendeu? Discutir, preparar. Filmar, editar, sonorizar, colorizar. Não tem outro jeito. Não adianta você colorizar uma coisa que você ainda não escreveu, evidentemente. Mas essa linguiça, esse workflow, esse fluxograma, é importante você saber. Então, outra coisa do módulo, que a Carolina então começou a falar. Os cursos anteriores nossos, eles eram formatados pelo fundo setorial. Nós tivemos um edital e eles queriam curso de 96 horas. No curso de 96 horas tinha roteiro, direção, isso, aquilo, tudo. Mas só que não é todo mundo que pode pegar e pagar R$ 3.400. A gente entende isso. Todo mundo está vivendo a condição circunstancial do momento, não só pandêmico, mas a economia está meio travada e tal. Então, essa coisa do modular é para facilitar, inclusive, isso. É você escolher, o nosso diretor executivo fala, não, fazendo filmes é um cardápio que você pega à la carte. Evidentemente, antes de oferecer coisas que não são verdadeiras, existem pré-requisitos. Não é? Por exemplo, se você não vai pegar um módulo prático de filmar e achar que vai filmar, vai dirigir o filme, porque não é assim. Você aí vai ter que ter um módulo teórico. Tem algumas coisas que você precisa ter um módulo teórico. Mas por que é dividido assim também? Porque a mesma estrutura que antigamente era só presencial, entende? A pandemia nos ensinou a modular as coisas que podem ser feitas online, que é bom por muito tempo a gente ficar em casa e nos protegendo, né? E você fazer com o conforto da sua casa, não tem que pegar, entende, ônibus, carro, estacionar o carro, pegar a condução, se afastar, quando você pode simplesmente ligar o teu computador e ter
contato online. Aqui a diferença é mínima, eu só não posso beliscar um aos outros, pô, mas nós estamos juntos. É isso. Então a pandemia nos ensinou isso, é a nova vida, isso não vai voltar. Claro que é melhor a gente se encontrar e fazer filmes juntos e tal, isso vai voltando, está voltando. A gente está fazendo de uma forma mais inteligente agora. E propiciando, então, cursos que eram somente presenciais para as pessoas que não estão juntas, mas que podem estar juntas no online, entende? Então, agora é mais affordable, é mais, como se chama isso, disponíveis, possíveis financeiramente para cada um de nós, entrar por módulos, não é isso? Módulos de 12 horas, não é? Tem uns módulos que são maiores, o modo de direção um pouco maior, é 24 horas, porque a pessoa diretora, o diretor, vai passar por vários estágios, do roteiro até a colorização, não é? Agora, o mais importante disso, realmente, que nós estamos falando, o Chu está falando, ela está falando, e eu ressalto o seguinte, é trabalhar junto, entende? Se você, olha, eu vou dizer, filmagem é o seguinte, cinema é o seguinte, 95% relações humanas, 5% tecnologia e criatividade, entende? É você ler um roteiro, escrever um roteiro, ler um roteiro, discutir o roteiro, e tem muitas mentes trabalhando. Nós somos artistas. Por favor, não se vistam de gênios e acham que você vai, com o teu pensamento maravilhoso, você vai virar Spielberg. Adoraria que cada um de vocês fosse um Spielberg ou um gênio qualquer, um Glauber Rocha. Não é assim, gente. Entende? A coisa é diferente, a coisa é aprender a trabalhar junto, pegar um roteiro de uma pessoa, interpretar, esse roteiro ser discutido, ser modificado, entende? Com a visão, com a ideia de uma outra pessoa, ter a humildade de melhorar, entende? E filme é isso, e você vê que no final você fez um bando de amigos e amigas que você encontrou nas filmagens, você participou. Porque você quer fazer cinema, esse é o prazer, aquele cinema, de repente, é uma festa, entendeu? Num certo sentido, é uma festa, é você conhecer gente, você saber falar com gente, entendeu? Ordenado ali, guiados por um diretor, uma diretora de um roteiro, entende? Generosamente dando a tua criatividade, tua inspiração para aquilo, aí você vai ver o prazer que você vai ter, o teu nome numa coisa que foi longe, que você está entendendo? E aqui importante também é todo mundo entender o seguinte, a formação do seu rolo de demonstração. Quando você fotografa um filme, diretor de fotografia, mas o câmera pode botar o material no rolo de demonstração dele e diz, eu fiz esse filme, mas como câmera. Mas a propriedade da imagem é de cada um de vocês. Entende? Vocês estão entendendo? Quer dizer, isso aqui também é uma coisa que a gente discute nesses cursos, entende? É você ter, assim, 3 coisas importantes na indústria. Currículo, vitae, não é isso? Claro, a experiência, o que botar no teu rolo de demonstração e reputação. Aqui você vai aprender o que é reputação em cinema. A indústria é desse tamaninho, entende? Você precisa saber, entende, como se comunicar dentro, entende, a cortesia de trabalhar junto, entende, ou de até aguentar um bullying, né? Às vezes, né? Ver que todas as coisas não são como você quer ou que imaginaram, mas que são diferentes. Porque os ambientes são assim, entende? Então é isso. Enfim, eu já estou dizendo que eu falo a beça, então a gente já vai partindo para até uma aula aqui, mas tudo bem. Vem cá, quem quer falar aí, quem quer perguntar, senão eu vou perguntar a vocês. Vou falar então. Quem é? Thaí. Thaí. Oi, Thaí. Thaí. Boa noite. Boa noite. Eu sou Thaí, eu moro no Rio. Eu sou atriz, eu sou formada pela Unirio.
trabalho com teatro. E a minha pergunta é que, assim, né, e aí sempre como atriz também, há algum tempo eu tenho tido outros desejos de estar em outras áreas. Acho que mais especificamente roteiro, assim, foi o que mais me saltou aos olhos. E posteriormente direção também. Mas a minha pergunta é, eu nunca fiz nenhum curso na área de cinema, então eu não tenho um conhecimento prévio, nenhum estudo prévio. Vocês acham que é interessante eu ingressar em algum curso de vocês, ou tem alguma outra coisa básica antes, eu vou ficar muito perdida? Porque eu sei que a gente vai ingressar e é isso, né? Já vai para a prática depois e tal, vai ter essa vivência. Eu queria saber se eu ficaria muito atrás, enfim. A única coisa que você precisa é vontade. Porque vai escrever, vai dirigir, de uma semana para outra tem coisa para entregar, e o Chu já vai cobrar, que não sei o que, é assim. Só isso, vontade. Tá, e o susto vai ser tão grande, tanta coisa, que você não vai ter nem tempo de pensar se você é inocente, você vai fazendo. A única coisa que eu vou falar da minha parte eu já peguei alunos, como você, atores até, né, que não tiveram experiência, mas vocês são pessoas que assistem filme. Você assiste filme, você assiste série, você pode não saber dar nome aos bois. Então você vai identificar, é isso, é isso. Você vai entender, porque você é a espectadora. Antes de nós, eu sempre gosto de falar essa frase, antes de nós sermos cineastas, diretores, nós também somos espectadores do filme. Então você vai se entender, você vai se identificar. Claro que eu vou te fornecer muita informação técnica, teórica, de coisas que você nunca viu na vida. Eu tenho certeza, você é atriz, eu adoro ator e atriz, você é uma menina muito inteligente. Então o que eu te passar, você pode não saber na hora, mas você vai entender, entendeu? E você vai ter uma boa memória para memorizar o que eu vou te passar. Então eu entendo que você não vai ter esse tipo de problema, certo? Em roteiro também é a mesma coisa, porque, aliás, atores dão ótimos roteiristas, porque tem muita coisa que tem gente que sente uma dificuldade na hora de escrever roteiro, por não saber, mas daí agora, no diálogo, nossa, quando chegam os diálogos, ele começa a escrever dizendo assim, não, mas aqui tá lindo, beleza, agora fala o que você escreveu. Aí você vai falar, vai falar 3 tigres tristes, sabe? Aquela coisa horrorosa. Então, o que acontece? Ator normalmente se dá bem. A minha base é teatro. Eu sou atriz também do início. Aos 13 eu já estava no tablado e tal, então eu já sou do teatro. E isso facilitou muito a minha transição no roteiro, justamente porque é mais prático, entendeu? A gente já consegue visualizar. Então, em termos de roteiro, quem vem do teatro se dá super bem. Ator e atriz, né, se dá super bem exatamente por isso, porque só tem que, é aquilo que o Afonso estava falando, da coisa de o que é, na verdade, quando a gente faz cinema, né, que é essa mistura e esse trabalho coletivo e tal. Tem uma coisa que eu gosto de acrescentar, tem muita gente que acha que tudo é só arte, e aí quando a gente começa a trabalhar mesmo, né, no negócio, a gente começa a perceber, gente, a arte é muito linda a gente falar da arte, mas sem técnica também não ajuda de nada. Então o legal é ter essa fusão da arte com a técnica. E eu acho que quem vem já da área, né, ator, atriz e tal, sempre tem uma outra visão, vê bem mesmo essa parte técnica. Mas pega rápido. Deixa eu até me lembrei de uma coisa, por causa da Thaê ser atriz e ter experiência de teatro, você falar em teatro, uma coisa engraçada que aconteceu nessa turma agora, que nós temos um menino muito inteligente que vem do teatro, vai dirigir pela primeira vez. Então, por acaso, eu estava lá, e o Chu também, nós estamos vendo a filmagem. Então, está a câmera lá, que tem um visor desse tamaninho, né? E o operador de câmera, equipe de câmera lá, e os atores e atrizes ali atuando. E ele do lado da câmera, olhando os atores. E a gente falando, vem cá, rapaz, porque nós temos um monitor enorme, de 55 polegadas, não sei se vocês já viram as nossas filmagens, que nós transmitimos as filmagens. Aliás, se antes mesmo de vocês venham no sábado, no domingo, a gente transmite as filmagens, transmite o enquadramento da câmera, que é muito interessante. Mas o menino, que eu não vou dizer o nome, ele estava ali com os atores, vem ver o que a câmera está vendo, porque não tem nada a ver essa história de perto. Quer dizer, você tem que ver a atuação, você tem que ver o ângulo da câmera, se o ângulo é assim, o ângulo é assado, o que está dentro do quadro, como é que o operador de câmera
porque é aquilo que vai para a tela. Não é? Quer dizer, são essas pequenas coisas que você, se você não chegar perto ali, você não vai entender. E fazem toda a diferença. Por exemplo, eu não sei se você já fez algum audiovisual, mas uma câmera de cinema chega perto de você. Você pode sussurrar no cinema, entendeu? Às vezes você vê novela, essas coisas de overacting, porque às vezes a formação só de teatro não serve para o cinema, porque o ator e a atriz do teatro às vezes estão se modulando para o pessoal lá no final. Não é isso? Quer dizer, tem uma coisa de fazer mais overacting, porque você está aqui impressionando uma pessoa que está longe. No cinema, não. A câmera chega perto de você, você pode falar baixinho. Aliás, às vezes, você cria mais intimidade, você cria essa inserção, essa intimidade com o espectador muito maior com o teatro, entendeu? Então, são essas coisas que esses cursos te dão, mas não são esses cursos, é o projeto inteiro, entende? Porque, por exemplo, nós temos, esse trimestre, nós tivemos 160 alunos, mais de 20 não se encontram, por causa da pandemia. E por isso que a gente descobriu até, em vez de dar aula de direção e todo mundo junto, não, vamos fazer filme. Agora, tem 4 pessoas, 3 pessoas da direção, 2 da arte, 4 da fotografia, os editores não chegam perto. Vocês estão entendendo? Então, é modulado de uma forma que as pessoas trabalham juntos, se encontram e têm uma possibilidade ainda de ver o que os outros estão fazendo. Entende? Por isso que eu até aconselho vocês, se puderem, se quiserem, no domingo, antes, se inscrevam nas filmagens. Entende? Tem um troço ali que você inscreve, você recebe o link, você vai ver, como aqui no Teams, você vai ver a tela, você vai ver a filmagem, o platô, né, que a gente chama. E a câmera, o que o operador de câmera está enquadrando. Quando vai rodar, a gente aperta um botão, a tela, o que o diretor, a diretora está vendo, vai para a tela grande. Então, você vê a tomada, como está vendo, você vê a operação de câmera, depois corta, você vê a filmagem, corta, aí todo mundo faz isso, faz aquilo, muda para cá, entendeu? Então, é muito interessante isso. Desculpe, eu falo demais. Vamos passar para outra coisa. Prazer estar aí. Só uma coisa, aí você pode até não saber da coisa técnica, mas você tem uma vantagem sobre os outros alunos que você vai saber dirigir ator. Os outros ainda vão passar por isso. Já tem essa intimidade com ator, então você já tem essa vantagem. E esse curso é interessante falar também, Afonso, que a gente fez uma coisa diferente nesse semestre, que os alunos de direção, de repente, um aluno dirige um curta agora, na semana que vem ele vai fazer continuidade. Então, eles estão alternando o trabalho de diretor com continuidade. E está sendo muito bom para eles, para entender esse lado da decupagem, da continuidade, etc. e tal. Tá. Isso é legal para quem vem de teatro, né? Porque não sei se provavelmente passou pela mesma coisa, mas a gente, normalmente, que é do teatro aqui no Brasil, a gente aprende a fazer de tudo, né? A gente varre o palco, a gente faz o cenário, a gente faz figurinha e tal, e é mais ou menos isso, você acaba aprendendo de tudo um pouquinho. Faz tudo, né? Só uma dúvida, aproveito que eu já parei de falar, gente. Só mais uma curiosidade. Em relação à atuação, vocês têm algum curso de atuação para cinema, algum curso para atores também? É porque eu caí meio de paraquedas, eu descobri vocês ontem. Eu descobri, já vim nesse encontro aqui, já vim saber o que era, então eu ainda não tive tempo de fuçar. Eu não vou mentir para você, porque nós já quisemos colocar atuação. Mas são tribos diferentes. E outra coisa, existem escolas muito boas, inclusive perto de nós. Tem a CAL, não sei se você conhece, Centro de Arte de Laranjeiras, que é uma escola famosa. Tradicional. Sim, conheço. Pois é, aquela escola é espetacular. Tem muito curso, evidentemente tem muitos cursos. Agora você precisa ver, realmente estudar quem é que já passou por ali, qual é o corpo decente. Então, tinha um dos instrutores de lá que quis organizar conosco uma parte de atuação aqui. Mas o cara está metido em política, e aí, enfim,
Não deu certo, entende? Mas não é uma outra área, evidentemente, porque nós todos trabalhamos juntos, mas nós não conseguimos ainda, digamos, sintonizar ou ter porque a gente começa pequeno, entende? Vai humildemente entregando o que é de melhor. Então, às vezes, você perde a perspectiva e quer fazer tudo e não dá para fazer. Mas o que tem é o seguinte, o Chu, que tem o maior relacionamento, é o queridinho do Brasil, todo mundo adora ele, então os atores e as atrizes vêm todos trabalhar. A gente tem um monte de amigos, atores profissionais, ou iniciantes e tal, que vêm fazer filme conosco. Porque é importante para o ator, para a atriz, ter também o seu trabalho no rolo, né? Ter trabalhos para mostrar o que fizeram, o que fez. Então, tem muita gente que vem, mas não, Ataia, infelizmente ainda não temos. Viu? Ah, legal, legal. Não, eu estou perguntando por isso mesmo, porque eu tenho uma formação em teatro, né? E como você falou mesmo, teatro é atuação, mas ainda assim é diferente do cinema. E aí eu sinto essa falta, assim, quando eu não tenho tanto material audiovisual. Então, ter essa aproximação com o cinema é também para saber quais espaços eu posso ocupar, né? Que roteiro é uma coisa que eu me interesso, direção é uma coisa que eu me interesso, mas eu também sou atriz, então ocupar esses espaços também seria interessante para mim. Ué, nada impede que você atue num das curtas da ABC. Ah, legal, vamos saber. Bacana. Não, e eu, como o Afonso falou, todos os atores que entram nos curtas, eu que indico, porque eu conheço muito ator, galera que quer fazer um rolo, como ele falou, nunca fez audiovisual, ele fala, poxa, eu gostaria de trabalhar. Então tem uma galera, tem um banco de dados de atores para poder sugerir aos diretores dos curtas para escalarem dentro do perfil. E dentro do meu curso de direção, eu tenho uma aula de direção de atores. Então, eu dou, muito breve, mas eu dou tipo um formato do ator, como dirigir um ator para o cinema audiovisual, porque cada mídia tem uma interpretação diferente, a gente sabe disso. Teatro de um jeito, televisão, telenovela é outro, cinema é outro, etc. E tal. Então, eu dou um parecer bem rápido para os alunos, e até porque uma coisa extraordinária que eu fiz nesse semestre, que os alunos nossos ficaram de joelhos me agradecendo, que eu convidei vários atores, no dia da aula de direção de atores, eu convidei atores para os alunos exercitarem. Não necessariamente os atores fizeram os curtos, mas eles vieram, na maior boa vontade, para os alunos exercitarem. Então, cada aluno pegou uma cena e dirigiu 2 ou 3 atores, não sei o quê. Foi muito legal, porque quando eu fiz faculdade, gente, eu tenho que falar isso, foi muito vergonhoso, porque na aula de direção de atores, sabe, nós, alunos de direção, sabe como é que a gente dirige ator? Com os próprios alunos. Os colegas que não são atores. Aí ficava todo mundo rindo, porque todo mundo via que era uma palhaçada. Você não aprendia, porque o aluno, obviamente, não tem emoção, não acessa nada, porque não entende aquele processo. Então, virou tudo uma palhaçada. Então, isso não dá certo. Não dá certo dirigir ator com um amigo que não é ator. Não dá certo. Aliás, é bom dizer que o link fraco de um filme estudantil é a atuação, porque isso porque cinema não é uma coisa de amiguinho, não sei o que não. Você vai procurar o que é bom para o teu filme, para o teu roteiro. Não é porque o cara. Então esse negócio de pegar o aluno não dá certo, porque aí todo mundo ri, entende? Porque o coleguinha tá interpretando, meu amor, entende? Quer dizer, não existe isso, entende? Aqui a coisa é você entender e fazer aquilo que é preciso ser feito, entende? Digamos, com acompanhamento de gente que já fez. Você está entendendo? Isso é outra coisa. Nós não interferimos na criação. Nem eu, nem o Chu. Imagina se eu vou dirigir a fotografia de um curta-metragem. Eu vou acabar com a... Você está entendendo? Não. A gente está ali para, se houver uma necessidade de perguntas ou respostas, ou se eu vejo que a pessoa vai fazer um erro brutal que vai destruir o filme, a gente diz, não é por aqui, cara, olha, isso aqui, presta atenção, entende? Mas nós saímos basicamente da direção e da criatividade, entende? A criatividade ali, em arte não se julga qualidade. O que é importante aqui é fazer, não é se vai ganhar prêmio, se vai ganhar Oscar, apesar de que todo mundo devia fazer assim, fazer para ganhar Oscar, fazer, entende? Dar o melhor de si naquele momento para fazer o melhor.
Mas os instrutores, nosso desenho é não interferir, porque senão fica fácil, pô. Entendeu? Fácil para nós, mas ruim para quem está aprendendo, para quem está começando, verdade? Desculpe, gente, a gente fala beça, a gente quer mais. Né? A gente fala demais. Fala demais. Então, quem é a próxima vítima a falar? Oi, o Carlos Felipe. Fala, Oi. Tudo bem? Então, eu estou aqui porque eu fiquei mais curioso mesmo, porque como o Afonso falou, eu sou roteirista, eu trabalho com quadrinhos, e aí eu tenho essa curiosidade, eu queria entrar, conhecer mais e começar a meter mais a mão no roteiro de audiovisual e tudo mais. Então, essa é a minha maior curiosidade em relação a esse curso. Eu achei interessante que dá uma olhada também no processo geral da elaboração do filme, né? Que isso interfere também, porque muita coisa que você às vezes acha que é legal botar num roteiro, você sabe que na hora H aquilo dali vai dar ruim, né? Então, eu achei interessante por causa disso, né? Que é uma coisa que é um detalhe que tem. Se você focar só num aspecto da criação, você dá com a cara na parede. Aí eu queria saber, assim, realmente como é que é essa mecânica. Eu não sei se vocês já falaram, eu entrei um pouco atrasado, né? Vocês já falaram como é que é exatamente a mecânica do curso. Se a gente vai seguindo a coisa, vamos lá, vamos criar um roteiro, cada um vai criar um roteiro, aí vai filmar cada um o seu roteiro, ou vai filmar o roteiro do outro. Eu não sei como é que funciona isso, como é que vai funcionar no curso. Me esclarecesse. Isso aí foi o que o Chu e o Afonso explicaram no início, que sim, a gente segue o workflow normal da coisa do audiovisual, de um processo audiovisual, mas uma das regrinhas é quem escreve não dirige seu próprio roteiro, porque a ideia é justamente fazer esse cruzamento. Acho que... é porque ele entrou depois, né? O Carlos Felipe entrou depois. É que isso tudo o Afonso e o Chu falaram no início, que o processo é esse. Você vindo dos quadrinhos, você vai sentir uma diferença de linguagem. É bem interessante. Não sei se você conhece o Celso Menezes, mas é um colega meu que é de quadrinhos, mas ele é roteirista também, e ele sempre fala isso, que ele sente uma diferença muito grande, né, quando ele trabalha as duas coisas. Mas o legal de você vir de quadrinhos é que existe uma tendência muito forte, né, de se trabalhar com isso, até porque a gente fala muito da Marvel, DC Comics, essas coisas assim, e aqui no Brasil até teve o Doutrinador e tal, né, que teve de quadrinho, foi para filme, depois de série, etc. Então, assim, é legal porque você consegue ver o processo criativo muito próximo, né, pela ideia e tal, mas o legal é que a linguagem é que acaba te limitando em algumas coisas, então você aprende a se adaptar, né, àquela linguagem. Então, acho que bacana para quem vem dessa área. É um pouco o que a gente estava falando agora para a Thaye, da coisa de você já tem um certo conhecimento para isso, entende? Você vai meio que adaptar o seu conhecimento a essa nova linguagem. Então, acho que é bacana, acho que é uma coisa legal para você. Eu já ensaiei escrever alguns roteiros de audiovisual, mas realmente é bem encastrador. É diferente, é outra linguagem. Se você vai comparar com o quadrinho. Porque no quadrinho, no roteiro, quanto mais você escrever, melhor, né? O desenhista, inclusive, muitas vezes agradece. Mas no audiovisual, não. Você tem que ser bem puritano ali e deixar basicamente tudo fora do basicão no ombro do diretor e que vai cuidar do resto ali, né? Não, e você, Carlos, deve ser uma experiência muito interessante para você, porque, evidentemente, quando você desenha o quadrinho, você põe a câmera, né? Você já está... Aliás, essa palavra decupagem, para quem não sabe, parece que todo mundo... A gente fala assim, decupar as pessoas acham. Não, você pega uma frase de um roteiro, decupar é como é que você vai cortar isso com a câmera, né, os planos que você vai fazer isso.
E quem faz quadrinho passa de uma linguagem para os outros. Só que os teus bonequinhos ali não têm vida, assim, não mexem, tem as nuvenzinhas, e tem coisas maravilhosas, evidentemente. Aliás, eu, por exemplo, comecei com quadrinho. A minha formação, a primeira coisa na vida que eu adorava é quadrinho. Depois, meu pai me levava ao cinema, 4 anos de idade. Mas você começa, quer dizer, o quadrinho é uma coisa maravilhosa, mas o roteirista de quadrinho põe a câmera, decupa, já é um diretor, de uma certa forma. Agora, você chegar no cinema, aí você vai lidar com gente, né? E gente é complicado, é mais, né? E você vai lidar com muitas pessoas. Não é só com isso, não, porque aí você vai falar com o diretor de arte ou diretor de arte, tem suas ideias, entendeu? E o que você vai ver é que, se você souber, só vão enriquecer aquela tua ideia inicial, porque são pessoas que vêm generosamente colocar a criatividade a serviço daquilo. E o cinema é isso, é empilhar talento, entende? É saber conversar com os talentos, mas aí você tem que conversar com a diretora de fotografia, é isso? Você tem que falar com a edição, não, é assim, é assado, entende? Às vezes, a edição, por exemplo, coisa importantíssima, porque o editor, a editora, são pessoas que são o público, recebe aquele material. Ah, meu Deus, mas como é que eu vou fazer agora? Ela não está participando da... Às vezes a edição mostra a direção, coisas que foram erradas, conseguem consertar, ou tirar alguma coisa errada, cortar para uma outra coisa, salvar aquele plano, discutir a melhor plano, a melhor interpretação. Quer dizer, é um trabalho, e é isso que a gente está interessado, que vocês aprendam a trabalhar juntos, entende? Porque cinema é isso. Cinema é isso. No ano passado, ano retrasado, um documentarista ganhou o Oscar de um filme chamado Fuoco del Mare, não sei se alguém viu. É um italiano que pegou uma câmera e um gravador e gravou a vida de uma cidade, de uma ilha, que é uma ilha espanhola que fica entre a África e o continente. E, evidentemente, o que ele acabou fotografando é a crise da imigração. É isso? Vocês devem saber. Então, é incrível, porque ele segue um menino que fica mexendo com passarinho, é uma aldeia de pescadores, aquela vida... De repente, você vê um radar, entende? Aí, pim, 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 aí corta, você está dentro de uma estação da Marinha Espanhola detectando que tem uma nave ali. Na verdade, é um escaler cheio de refugiados. É um negócio terrível, que já tem uma pessoa morta. Então, ele junta esses dramas. Ele fez isso sozinho, ganhou o Oscar. Mas sabe o que acontece? Quando corta para o final, diz dirigido, fotografado... Aí vem 100 pessoas, que era pós-produção, porque tudo aquilo foi editado por outras pessoas, foi sonorizado por outras pessoas, foi colorizado, então ele foi roteirizado, porque o cara se perde, você passa 6 meses numa ilha filmando, você depois tem que fazer um roteiro, qual é o meu foco? Porque, entende? Você está entendendo? Quer dizer, até o documentário... ele vai ter que ser roteirizado, ele vai ter que ser editado, ele vai ter que ser pensado, e chega até na colorização, que hoje é uma arte digital maravilhosa, você cria cores para mudar a sensação daquele momento, e tal, entendeu? Então, o cinema é o conhecimento dessa história toda, né? E é isso que a gente pretende, assim, que a gente oferece na escola. Não é uma coisinha, deixa eu fazer meu filmezinho, e você acha que sai com uma perspectiva, você vai ser um gênio. Não é assim. Você pode até ser o gênio e vai encontrar o seu momento de ser Glauber Rocha. Mas não é assim, entendeu? Não é assim. Enfim, vamos nessa. Bom, Carlos, que bom, pô. Carlos, que bom que está junto. Vamos estar junto nessa.
E aí, quem mais? Mais alguém querendo falar? Questões? Só falar também que eu não sou da área, né? Tô entrando aí, porque de tanto assistir coisas, eu acabei querendo criar também. Então, desde do ano passado que eu estou estudando, né? Estou procurando cursos, estou me aprofundando, estou treinando bastante. Então, por isso que eu estou aqui, para ver como que faz as coisas também, de ver se eu vou me interessar pela metodologia. E é isso. Estou aprendendo ainda com todos os mestres. Desculpe, mas eu não vejo a imagem. Vocês estão vendo? Eu não estou vendo. Não, eu estou sem câmera. Mas Tem quem câmera, é? Tomás. Sou o Tomás, Ah, Campinas. tudo bem. Tomás, e onde você está no Brasil? Campinas. Campinas. Desculpe, você já tinha dito. É isso aí. Beleza. Então. Grande Tomás, né? Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Acho que eu vou falar de novo. Tudo bem? Rapidinho? Ótimo. A Caroline já arrebentou. Vai ter que parar. A Caroline já vai... Primeiro contra da Caroline, já está aqui assinado. Take dois. Eu queria perguntar para a Dani, especificamente, porque eu dei uma olhada, né, nos módulos lá com cuidado, e eu vi que o seu está dividido em dois, né? Tem, acho que é roteiro literário e roteirizando curta. E eu queria saber, é possível fazer, por exemplo, só a parte do roteirizando curta, ou você acha que a primeira é essencial? É assim, eu venho da literatura, não sou assim, uau, sei tudo, estou aprendendo, não sei. Eu gosto, mas também tem essa questão financeira, né? De você quer fazer tudo, mas não dá. Mas aí eu queria perguntar se é possível, se funciona fazer o roteirizando curta, ou se a base, né, do curso do roteiro literário é essencial. Queria saber de você. Caroline, para ser bem sincera, todos os módulos práticos, a gente inclusive diz que seria interessante que o aluno tivesse alguma coisa já da parte teórica, mesmo que não tenha sido feito na ABC Cursos. Uhum. Entende? Porque realmente é uma coisa mais... A parte prática... pode acontecer, por exemplo, de daí então beleza, gente, aí agora todo mundo aqui, vamos ver esse beat aqui, a gente vai mudar, vai dizer, opa, o que é isso? Putz, isso é explicado na parte teórica, então, né, parar na parte prática para explicar uma coisa que, na verdade, a pessoa é um pouco ruim. Não significa que você não possa fazer isso você, mas só que você tem que estar com essa consciência só de que daí talvez a gente trabalhe já, ainda mais que você vem da literatura, isso é interessante, porque é a mesma coisa que eu falei para o Carlos, é outra linguagem. Com certeza. Outra linguagem, e é muito interessante ver, a gente teve agora o que veio de Portugal, Afonso, esqueci o nome dele. O Alexandre é poeta. O Alexandre, quando começou a escrever o roteiro dele, eu falei, para. Volta tudo, corta metade do que você escreveu, porque não vai rolar. Porque realmente é uma outra linguagem, uma outra forma de você visualizar aquilo. E o roteiro, por mais que ele seja um roteiro literário, ele não deixa de ser técnico, que ele é um guia, né, para a equipe e tal. Então, faz uma diferençazinha sim, viu, ter essa base teórica. Como você falou, você vem da literatura, você vai sentir uma diferença muito grande da linguagem, tá? Só nesse sentido mesmo. Eu estou estudando roteiro faz um tempo, eu fiz um curso ou outro e tal, mas é importante eu saber, só para não entrar assim. Só comentando que faz uma diferençazinha. É legal quem parte no módulo prático já tem uma... Você pode fazer, mas a coisa também foi diferenciada do prático e do teórico. Você vai ver, no curso da Dani, os dois são online. Porque para escrever o roteiro, você não precisa ir lá nas casas casadas. Não é isso? Eu acho que tem vários cursos que são assim, por exemplo, o curso de edição também. O módulo prático, ele é online, porque você não precisa, você pode fazer tudo no computador e até se comunicar e transmitir a coisa. Bom, esses módulos foram separados também por causa das pessoas que não estão no Rio. E antigamente só podia aí o cara gastar R$ 3.450 e tudo tinha que ser no Rio, porque era tudo presencial. Não, a pandemia nos ensinou. Tem coisas que não precisa você ir lá, tomar ônibus, se encontrar, e hoje em dia
mais principalmente para os mais jovens, ainda se não são vacinados, entendeu? Tem esse terror desse bicho que está solto aí. Então, é assim, o módulo teórico é geralmente para as pessoas que não estão no Rio poderem ter a oportunidade de trabalhar conosco. Uhum. Mas é um gancho, é isso que ela disse, entende? Você vai perder muita coisa, de uma certa forma. Mas você pode fazer. Agora, nós vamos avisar isso, já está lá escrito, inclusive em amarelo. Hoje a gente mudou para deixar claro que o pessoal que faz a coisa prática deveria fazer, mas não é impedido que você não possa deixar de fazer, digamos, entendeu? É só a pessoa estar ciente, né, de que justamente pela parte prática, provavelmente comenta coisas que se a pessoa falar, mas eu não sei o que é isso, tá, mas isso será na teórica. O negócio é o seguinte, outra Para não coisa, atrapalhar. eu ensino nos Estados Unidos é o seguinte, mas eu tenho uma formação europeia, porque o brasileiro geralmente tem uma formação europeia, eu fiz belas artes, essa coisa toda. Você chega nos Estados Unidos, a mentalidade é hands-on, vamos pegar na câmera e fazer tudo prático, mecânica popular. Não é nada disso. Tudo que nós fazemos tem uma teoria e você deve ouvir a teoria, porque a teoria te arremete, às vezes, para a história do que você está fazendo, da filosofia do que você está fazendo, o pensar, como você pensa o que você está fazendo, entende? Então, essa palavra teórica parece, não, é um cara falando. E a gente aqui não é para falar de si mesmo, entende? Você tem que falar daquilo, como é que você faz as coisas, não é isso? E aí você vai entender protocolos, metodologia e visões, entende? Estéticas e assim, filosóficas do que você está fazendo. É só assim que você vai progredir na história. Você vai entender que qualquer parte dessa linguiça nossa, desse workflow, tem uma parte teórica que é importante, né? Mas é isso. E parece bobagem, mas parece bobagem quando a gente fala desse jeito, mas assim, isso que o Afonso falou é muito forte na gente que já está no mercado e tal, porque eu, por exemplo, eu sou certificada pela UCLA, que é o método americano, né? Eu fiz o Professional Program Writing for Television deles, ou seja, o ensinamento todo de série americana, né? Total. E trabalhei numa série aqui. Eu escrevi uma série que foi ao ar há 2 anos atrás, na TV Cultura. Fui uma das roteiristas e a gente trabalhou a sala de roteiro aos moldes de uma sala de roteiro americana. E aí eu parei para pensar o quanto muita coisa aqui, as pessoas ainda têm a ideia de que pode ser feito assim, vamos no feeling. Não feeling não, amor. Não dá. Existe uma maneira própria de fazer, são princípios. Ninguém precisa seguir receitinha de bolo, fórmula mágica, nada disso. Mas existem princípios que funcionam há muito tempo. Então não tem por que a gente ficar tentando, como o Afonso falou, tentar ficar reinventando a roda. Ou aqueles que só acham só que a gente, mas a minha parada é transgredir. Beleza, mas até para transgredir você tem que conhecer a regra. Para transgredir bem, você tem que conhecer a regra. Então, é só nesse ponto mesmo, a gente saber, né, o quanto a gente consegue aprender aí. E aí, gente, mais alguma pergunta? Bom, olha, eu sou muito ansioso, então se alguém quiser perguntar, pergunta logo, porque eu quero despedir. E só para dizer para as pessoas que chegaram um pouco mais tarde, que não pegaram o começo, nós vamos publicar esse encontro, nós estamos gravando e publicamos no YouTube. A partir de amanhã, então vocês recebem um link, se perdeu, aperta aqui, você vai cair no YouTube, porque o princípio da conversa, o encontro todo, o princípio foi muito importante, muita gente. E se quiser qualquer coisa, escrevam para nós. A Adriana, nossa coordenadora de ensino, ela também recebe, se alguém quiser, telefona para saber de alguma coisa, viu? Mas prazer em conhecer vocês. Vamos nos despedir, Yuli. Galera, parabéns a todo mundo aí. Obrigado pela presença, participação. E contamos com a galera aí, né, Afonso? Vamos ver os próximos. Encontrar vocês por aqui. Vem trabalhar conosco. Viu? Só posso dizer que ninguém vai se arrepender. Eita, olha o compromisso. Diretoras e diretoras aí, presente todo mundo aí.
Vou arrebentar. Um abraço, gente. Boa noite, então. Obrigado. Tchau, gente. Gente, boa Obrigada, sorte pra todo gente. Boa mundo. noite. Boa noite. Sucesso, saúde todo mundo aí. Tchau, gente.